Olá, meus caros Sherlocks, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o julgamento do Diddy. Eu já trouxe sobre vídeo das acusações que ele recebeu em 2023 e 2024. Eu vou deixar nos vídeos relacionados ou aqui em cima. E antes de começar o vídeo, eu vou me apresentar. Eu me chamo Yasmin. Aqui no canal eu falo sobre casos criminais, casos sobrenaturais. E já vou pedir para você deixar um like no vídeo, deixa um comentário se você está acompanhando esse caso ou não. E vou pedir também para você se inscrever no canal, que me ajuda muito. Lembrando que qualquer interação o YouTube entende como algo positivo e me ajuda muito. Agora sim, vamos para o vídeo. Para recapitular um pouco, em 2023, a Cassie Ventura, a ex-namorada do Diddy, o processou. Esse processo foi encerrado de forma sigilosa entre as duas partes e nesse julgamento ela acabou falando qual foi o valor que foi pago por ele, que foi de 20 milhões de dólares. Quando ela processou o Diddy, meio que abriu portas para outras pessoas que foram vítimas dele falarem sobre os seus casos também. E nesse processo, a Cassie alegou que o Diddy traficava mulheres com finalização de sexo. Por conta disso, o Diddy está sendo processado agora pelo governo dos Estados Unidos. Então é o estado contra o Diddy. E ele está sendo processado pelo crime de tráfico humano e tráfico sexual, que são crimes federais. Os crimes de violência doméstica e agressão sexual não fazem parte desse processo. Mesmo assim, algumas vítimas foram chamadas para testemunhar contra o Diddy pela promotoria, sendo a principal delas a Cassie Ventura, que esteve com o Diddy por 10 anos. O julgamento do Diddy começou no dia 5 de maio, quando começou a seleção do júri. A seleção do júri é basicamente escolher quais serão os jurados, que são 12 pessoas. Para isso, eles fizeram várias perguntas para os possíveis jurados, como que tipo de música eles ouvem, se eles estavam familiarizados com o caso, se eles já haviam passado por violência física ou agressão sexual ou conheciam alguém que tinham passado, se eles conheciam alguns nomes famosos como o Michael B. Jordan, a Michelle Williams, e se eles são fãs do Diddy ou da Cassie ou de qualquer um dos envolvidos, para que o julgamento seja realizado da forma mais imparcial possível. Então, no fim, foram 8 homens escolhidos e 4 mulheres. E aí o julgamento teve início de fato no dia 12 de maio. O julgamento começou com algumas testemunhas, sendo a principal delas a Cassie Ventura, que teve 4 dias de depoimento. No julgamento estavam presentes a família do Diddy, então a sua mãe, seus filhos. O Diddy apareceu segurando uma Bíblia no primeiro dia. Ele, inclusive, leu a Bíblia na frente das pessoas e por ilustrações deu pra gente ver que ele tá grisalho. Por ilustrações, porque o julgamento não é aberto ao público, então nada de câmera, nada de microfone, a gente só sabe mesmo o que os jornalistas, as pessoas que estavam presentes lá dentro, estão passando para a mídia. No primeiro dia, teve o testemunho do Israel Flores, que era um rapaz que trabalhava na segurança de um hotel, nesse hotel em que a filmagem da Cassie, que foi divulgada no ano passado, acabou viralizando, né, na filmagem em que ela é agredida pelo Diddy. Ele falou que recebeu um alerta de que tinha uma mulher em perigo no 6º andar. Ele subiu e pediu que os dois voltassem para o quarto. O Diddy chegou a oferecer dinheiro para que ele não falasse disso para ninguém, mas ele recusou e falou que os danos causados ao hotel seriam cobrados mais tarde. Depois ele tentou acessar as filmagens de segurança desse dia, mas elas já não existiam mais. Também teve o testemunho de um ex-stripper pela promotoria, que acabou sendo debochado pela defesa do Diddy. No segundo dia começou o depoimento da Cassie e esse depoimento levou 4 dias no total.
A Cassie começou falando sobre como ela conheceu o Diddy. Então ela falou que conheceu o Diddy em 2005, quando ela assinou um contrato para realizar 10 álbuns com a Bad Boy Records, que é a gravadora do Diddy. Ela tinha apenas 19 anos na época e o Diddy já tinha 37. Quando ela assinou o contrato, o Diddy realizou uma festa de aniversário para ela em comemoração e chamou alguns famosos ali. Foi nessa festa que o Diddy se aproximou da Cassie no banheiro e deu um beijo nela. Nesse momento ela ficou bem desnorteada porque era o chefe dela e ela até então não tinha nenhum sentimento por ele, não queria nada com ele. Mas depois disso eles acabaram se aproximando e depois de um tempo começaram uma relação. A Cassie falou que ela era muito inocente e ela realmente não sabia, ela já tinha perdido a virgindade, mas ela não, segundo ela não entendia muito de sexo, ela não fazia muitas coisas, então ela realmente era muito bobinha, muito inocente mesmo. E o Diddy foi apresentando essas coisas para ela. Chegou um dia, quando ela tinha 21 anos, que o Diddy falou para ela que ele gostava de voyeurismo e ele explicou para ela o que era, e na cabeça dela, inocente, ela se sentiu mal por ele porque achou que talvez ele sentisse vergonha de admitir aquilo, né? Porque não é comum que homens gostem de assistir sua mulher com outras pessoas. E aí ele pediu para que ela realizasse isso, né, para ele, e ela acabou aceitando, não porque ela queria, mas para deixar o Diddy feliz. Quando esse caso do Diddy bombou, as freak offs, que são as festas que ele faz com famosos, ficaram famosas. Só que ele fazia outro tipo de festas também, que ele também chamava de freak off, só que eram mais íntimas. Então eram ele, a Cassie e outras pessoas que ele convidava ali, mas geralmente pessoas desconhecidas. Então eram dois tipos de festas. E a primeira freak off dessa que a Cassie participou, ela tinha 22 anos. Então ela participou, né, manteve relações com outros homens ali. E ela falou que quando terminou aquilo, ela se sentiu muito suja, que ela não curtiu muito, mas que ela estava se sentindo bem porque o Diddy estava feliz. Ela detalhou também que sempre que essas freak offs acabavam, o quarto estava inabitável porque tinha muito óleo de bebê espalhado, lubrificante, porque tinha muita sujeira, né, fluidos, e porque tinha muito sangue também. Ou porque ela se machucava muito, ou porque ela estava no seu período menstrual. E ela falou que mesmo quando ela estava no período, o Diddy não dava descanso para ela tinha que participar mesmo assim. Então chegou um momento que ela não queria mais fazer aquilo, porque foi ficando cada vez mais violento, mas ela fazia por medo do Diddy. Ele começou a mostrar esse lado agressivo dele. Como a gente sabe, toda relação abusiva não começa já assim errada, né? A pessoa sempre mostra um lado perfumado, tal, floreado, e depois ela começa a mostrar as garras dela, e com a Cassie e o Diddy não foi diferente. Então, conforme foi passando o tempo, ele foi ficando agressivo, ele começou a bater na Cassie e ela começou a não querer fazer mais parte dessas freak offs. Só que tinha um porém. O Diddy filmava todas elas e a ameaçava, falando que se ela não fizesse o que ele queria, ele iria divulgar as imagens e a carreira dela estaria acabada. Além disso, o Diddy se certificou de ter a Cassie nas mãos dele. Ela era muito jovem e o apartamento que ela morava, o carro dela, o celular, era tudo no nome do Diddy, e ele tinha acesso a tudo. Então ele literalmente controlava tudo na vida dela. Ela não podia nem, sei lá, ir para um canto sozinha, porque ele ia, entendeu? Ele estava sempre com ela e ele sempre controlava tudo dela. Então não tinha muito o que ela fazer. Ela morria de medo e ela era muito nova, ela estava num relacionamento abusivo, e ela, com o tempo, ela começou a perceber do que ele era capaz. Então
ela ficou nisso por muito tempo. Ela também falou que durante essa relação tinham muitas idas e vindas e eles mantinham relação com outras pessoas, só que o Diddy podia e no caso dela, ela não podia, entendeu? Então algumas relações que ela teve foi escondida, o Diddy não ficou sabendo. E uma delas teria sido com o Michael B. Jordan, por isso que perguntaram sobre ele lá na seleção do júri. E aí nessas Free Coffees ela foi questionada se ela gostava e ela falou que ela gostava das partes em que tava somente ela e o Sean, né, o Diddy. E que sempre que ela tava mal ali, porque ela falou que durava tipo 48 horas, teve algumas que chegaram a durar 4 dias direto. Então era uma coisa que desgastava ela fisicamente e mentalmente. E aí em alguns desses momentos o Diddy ficava com ela, conversava com ela, cuidava, né, dava comida e tal. E nesses momentos ela era feliz quando ela estava ali com ele. Ela detalhou também que o Diddy a obrigava a passar muito óleo de bebê no corpo, porque ele queria que o corpo dela brilhasse muito. Então tinha muito disso também. E ela falou também que o Diddy mandava ela entrar no site lá e escolher quais os garotos de programa que ela queria para participar dessas Free Coffees aí. E a defesa do Diddy tentou enfraquecer o testemunho dela, falando, né, mostrando alguns prints antigos que ela falava: eu adoro nossas Free Coffees, eu adoro quando somos nós dois nas Free Coffees e coisas assim. E ela falou que foram mensagens do momento, né? Às vezes, tipo, nem sempre era ruim, não era só ruim, às vezes ela se divertia mesmo. Mas não quer dizer que porque ela se divertia tá certo o Diddy fazer as outras coisas, né? Obrigar ela a fazer quando ela não queria e, né, manter esse comportamento aí. Aquela filmagem que foi divulgada, que eu comentei no início do vídeo, dela fugindo do quarto de hotel, foi inclusive uma Free Coffee que ela tava fugindo. Ela, né, aproveitou que o Diddy dormiu ali, se desligou um pouco e tentou fugir, mas aí ele, né, pendurou a toalha lá e saiu correndo atrás dela e meio que prova que, né, talvez prove que eles estavam mesmo ali no meio da Free Coffee, porque ele estava nu, né, saiu do jeito que estava ali atrás dela. Ela falou que o Diddy batia nela, né, empurrava, batia na cabeça dela, quando ela estava no chão ele a chutava. E que, infelizmente, né, ela percebeu que quando ela estava no chão, ele só a chutaria, né, só entre aspas. E que dessa forma ela se sentia mais segura, porque se ela se levantasse, ela tinha certeza que ele ia tirar a vida dela. Então ela sempre permanecia no chão. O que dá pra gente ver nesse vídeo aí que foi divulgado, que realmente ela não se levanta, ela fica no chão o tempo todo. Ela é arrastada por ele, mas ela não se levanta. E no julgamento também foram mostradas fotos e vídeos que a mãe dela fez de hematomas, de machucados, que pesquisando no Google dá pra ver um pouco, mas eles não divulgaram todas as imagens que passaram lá na sala do julgamento, no tribunal. A Cassie falou que ela já iniciou a agressão contra o Diddy, mas que ele não se machucou. E ela falou que às vezes ela revidava quando ele batia nela, mas ela tentava, na maioria das vezes ela não tentava fazer isso porque muito poucas vezes ele recuava, mas na maioria das vezes ele ficava mais agressivo. Então ela preferia não revidar, né, porque ela ficava com medo. E durante todo o depoimento dela, né, durante os 4 dias aí, a Cassie ficou acariciando a barriga dela. Ela tá grávida de 8 meses, tá prestes a ter o 3º filho dela, né? E o marido dela tava ali também assistindo o julgamento, né? Tava no tribunal. Então eu não consigo nem imaginar a coragem dessa mulher de contar tudo isso, de dar todos os detalhes ali na frente do marido dela, que obviamente já devia saber de tudo, mas mesmo assim, né, na frente de muitas pessoas e sabendo que a maioria das informações seriam divulgadas para o público.
Então, ainda mais estando grávida, né? Reviver tudo isso, pra mim ela é uma mulher muito forte e realmente é um milagre que ela esteja bem e esteja viva. Ela também descreveu que em 2018, depois que ela terminou o relacionamento, ela já estava namorando o marido dela e o Diddy invadiu a casa dela. Eu comentei sobre isso no outro vídeo. Ela falou que ela só lembra de estar na sala e do Diddy estar em cima dela. Ele a estuprou e ela só chorou e estava pedindo para ele parar, mas que foi rápido e ele logo foi embora. Mas obviamente é um trauma muito grande para ela. E que depois desse relacionamento ela começou a ter muitos apagões, episódios de sonambulismo, e ela caiu numa depressão profunda, chegando até mesmo a pensar em tirar a própria vida. E durante esse tempo aí nas Freak Offs, o Diddy a obrigava a se drogar, então ela acabou ficando dependente também. E chegou um momento que ela fazia isso não só por obrigação dele, mas também para ela dissociar de tudo que estava acontecendo, porque era uma forma, tipo, que ela achou de não lembrar daquilo, né, de não vivenciar aquilo inteiramente, uma forma meio que de se proteger, vamos dizer assim. Também teve o depoimento da cantora Dawn Richard, que falou que testemunhou várias vezes a Cassie sendo agredida pelo Diddy e mencionou uma especificamente em que a Cassie estava fazendo ovos ali para ele e ele desceu as escadas ali correndo, gritando, perguntando onde estava a comida dele e começou a bater na cabeça da Cassie e arrastou ela a escada acima pelo cabelo e que ela ouviu o barulho de vidro quebrando. E no dia seguinte, o Sean mandou flores para ela e para outras pessoas que estavam ali, que testemunharam isso, e meio que passou um recado assim, tipo, que isso não saia daqui, senão algo de ruim vai acontecer com vocês. Nessa primeira semana do julgamento, também teve um pronunciamento da equipe do Justin Bieber, alegando que o Justin nunca foi uma vítima do Sean Combs. Era uma coisa que muita gente estava questionando, né, se ele, pedindo para ele falar se ele foi uma vítima ou não. E eles falaram que não, e que para as pessoas focarem nas verdadeiras vítimas ali, né, para não gastarem sua energia correndo atrás de alguém que não foi, né, que não é uma vítima. E assim, mesmo que o Justin Bieber tenha sido, é muito difícil, né, você falar, né, você assumir que foi uma vítima, e o Justin Bieber é muito grande, talvez ele fosse chamar muita atenção também se ele falasse que foi. Então, né, mas a gente considera que não, o pronunciamento da equipe dele foi esse e a gente espera que realmente não tenha sido. Na segunda semana do julgamento, teve o testemunho do Scott, que é o rapper Kitty Cutie, que namorou a Cassie. Eles se conheceram em 2008, ficaram amigos e aí começaram a namorar. E quando o Diddy descobriu que eles estavam namorando, ele ligou pro Scott e falou que queria conversar com ele pessoalmente. Depois disso, um dia o Scott chegou na casa dele, era dezembro de 2011, então época de Natal. Os presentes que ele tinha comprado para a família dele estavam todos abertos, as câmeras de segurança da residência dele tinham todas sido mexidas e o cachorro dele estava trancado no banheiro. Em janeiro de 2012, o cuidador do cachorro dele ligou numa manhã e falou que o carro dele, o Porsche, estava pegando fogo. E aí a polícia foi acionada, eles descobriram que tinham jogado um coquetel Molotov no carro dele. Depois disso, eles conversaram pessoalmente e o Diddy negou qualquer envolvimento com o caso do carro. E depois que ele terminou com a Cassie, né, lá em 2015, ele encontrou o Diddy em uma boate de novo e aí eles conversaram mais uma vez. O Diddy pediu desculpas por aquilo e meio que ficou por isso mesmo. E o Scott falou que ele ficou muito chateado que depois que ele e a Cassie terminaram, né, ela tinha confidenciado as coisas pra ele. E então ele sabia que era um relacionamento abusivo e ela acabou voltando pra ele e ele ficou chateado com isso, né, tipo, dela não ter conseguido se livrar dessa situação. Depois do Scott, teve o testemunho do George Kaplan, que foi assistente pessoal do Diddy.
E o George falou que presenciou 3 vezes o comportamento violento do Sean, e sendo uma delas com a Cassie. Mas em 2015 ele acabou pedindo demissão porque ele acreditava que não estava alinhado com o comportamento do Diddy, né? As suas crenças não batiam. Mas ele falou pro Diddy que o seu pai estava doente, que estava precisando de cuidados, e o Diddy aceitou numa boa, né? Entendeu? E segundo ele, o Diddy foi extremamente generoso e compreensivo, o que é bem diferente do que os ex-funcionários costumam falar. Para quem assistiu o documentário dele, A Queda de Diddy, que está no Max, alguns ex-funcionários foram chamados para o documentário e eles falaram que o Diddy era extremamente tóxico e abusivo e agressivo também. Então o George acho que foi uma exceção ali. Também teve o depoimento de uma maquiadora chamada Mayla Morales. A Mayla era maquiadora da Cassie. Ela trabalhou para o Diddy lá no comecinho dos anos 2000, depois ela foi trabalhar com outras celebridades, mas quando a Cassie assinou o contrato com a Bad Boy Records, a Mayla voltou a ter contato com o Sean porque ela maquiava a Cassie. E ela falou que presenciou algumas vezes, né, o Diddy sendo agressivo com a Cassie, e que a primeira vez foi a Cassie tinha voltado de uma festa do Prince, que o Sean não queria que ela fosse, mas ela foi mesmo assim. E quando ele descobriu, ele ficou furioso, ela voltou pro hotel rapidamente e ele foi logo atrás, ele entrou super furioso no quarto, batendo a porta, e foi lá brigar com a Cassie. A Mayla só ouviu a discussão, né? O Diddy foi embora e depois a Cassie saiu cheia de hematomas, machucada. E a Mayla levou a Cassie para passar alguns dias na casa dela, né? Porque ela ficou muito preocupada, ficou com medo dela ficar ali perto do Diddy. E um amigo médico dela examinou a Cassie e falou que ela precisava ir para um pronto-socorro, mas ela se recusou, muito provavelmente por medo, né? E a Mayla também falou que ela não procurou a polícia também porque ela estava com muito medo do Diddy. E ela falou também que ela e a Cassie nunca mais tocaram nesse assunto. Também teve o depoimento de um agente federal que participou daquelas buscas lá nas mansões do Diddy. E ele mostrou algumas coisas que eles encontraram lá, como os óleos de bebê, lubrificantes, e 2 armas que estavam próximas de algumas fotos e de uma caixa de drogas ali que estava com o nome Puff. E essas 2 armas não eram legalizadas. E por enquanto o julgamento do Diddy está em andamento. Qualquer outra novidade, dependendo de quantas atualizações tiverem, ou eu faço um vídeo novo ou eu falo nos shorts mesmo para vocês, mas eu vou atualizar o caso mesmo assim, de um jeito ou de outro. Me deixem saber aqui nos comentários se vocês estão acompanhando esse caso, se vocês gostaram do vídeo. E mais uma vez vou pedir para vocês se inscreverem no canal, que me ajuda muito, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que eu postar aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui e até a próxima!